mais uma análise nossa aqui das fontes litúrgicas. Hoje a gente mergulha no 29º domingo do tempo comum, ano C. Temos aqui as leituras, né? Êxodo, o Salmo 120, segunda carta a Timóteo e o Evangelho de Lucas. E um material de apoio também. Isso aí. E o nosso objetivo, como sempre, é tentar entender o fio condutor desses textos, né? E hoje, olha, o tema é poderoso, a oração perseverante. Não aquela oração feita de vez em quando, mas assim, a insistência da fé, sabe? Mesmo quando parece que a resposta não vem. Vamos ver por que isso é tão crucial. Certo, legal. Vamos lá então. Essa ideia de não desistir de buscar a Deus, mesmo no cansaço, na dificuldade. Parece que é por aí mesmo, né? E a primeira leitura já joga a gente no meio da ação, não é? Sim, lá em Êxodo 17. Israel está na batalha, né? Contra Amaleque. Aí Moisés sobe a colina e enquanto ele está lá, de mãos erguidas, rezando, Israel vai vencendo. Mas se ele cansa, baixa as mãos, pronto. Amaleque começa a ganhar. É uma imagem muito gráfica da oração sustentando a luta. Mas me pergunto, não parece um pouco, sei lá, físico demais? Quase mecânico. Tipo, mão pra cima, vitória, mão pra baixo, derrota. É uma imagem forte sim, e bem física, você tem razão. Mas o ponto central aqui, e talvez o mais humano, o mais próximo da gente, é que Moisés não aguenta sozinho. O cansaço é real. Ele precisa do Arão e do Hur para literalmente segurar os braços dele. Isso vai além de um gesto mágico, sabe? Mostra a importância da intercessão, da força da comunidade. A oração é um combate da fé, como o catecismo mesmo fala, né? E nesse combate a gente precisa um do outro. Não é só Moisés e Deus, é a comunidade inteira sustentando essa ligação. Entendi. Faz mais sentido pensar nessa interdependência, né? Não é mágica, é esforço compartilhado. E o Salmo 120, com aquele verso "Do Senhor é que me vem o meu socorro", parece que ele responde diretamente a essa necessidade de ajuda, certo? Exatamente. O Salmo é um canto de confiança total. A pergunta é, de onde vem a força? Não vem das montanhas, mas de quem fez as montanhas. Ele é o guarda que não dorme nem cochila. Se o Êxodo mostra a necessidade da ajuda e a ação da oração, o Salmo declara a fonte dessa ajuda. E a confiança que a gente precisa ter é a certeza de que Deus está ali, vigilante, nosso refúgio seguro sempre. Seguindo o fio, a gente chega na segunda carta a Timóteo. Paulo falando para Timóteo ficar firme no que aprendeu, falando do poder das Escrituras, onde entra a conexão com a oração perseverante aqui. Fiquei pensando nisso. Boa pergunta. A conexão é, digamos, o combustível para essa perseverança. Paulo diz que a Escritura é inspirada por Deus, né? E útil para nos tornar perfeitos e qualificados para toda boa obra. Ela não é só um livro de regras, entende? É o alimento que nutre a nossa fé. E uma fé bem alimentada, firme na palavra, é o que dá o fôlego para continuar orando, para proclamar a palavra, oportuna ou importunamente, como Paulo insiste. A palavra nos lembra por que a gente reza e em quem a gente confia, mesmo quando tudo parece silencioso. Faz sentido. A palavra como, sei lá, o mapa e a bússola para essa caminhada da oração. E aí, para fechar, o Evangelho de Lucas, a parábola da viúva insistente e do juiz. Essa aí não deixa dúvida sobre o tema, né? Bem direta. Ah, sem dúvida. Jesus conta essa história justamente para ensinar a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. A lógica é quase óbvia, né? Se a insistência de uma viúva que não tinha nada consegue dobrar um juiz corrupto que não estava nem aí para Deus ou para as pessoas, imagina o que a nossa oração perseverante não faz diante de Deus, que é Pai, que é justo. Mas essa insistência toda da viúva não corre o risco de parecer teimosia? Ou até uma tentativa de, sei lá, forçar a mão de Deus? Onde que está o limite entre perseverar na fé e tentar ditar o resultado para Deus? Ótima questão. É um ponto delicado. Mas a parábola não sugere que a gente vence Deus pelo cansaço, não. A persistência aqui é um sinal da profundidade da nossa fé, da nossa confiança. Mostra que, apesar de tudo, a gente continua acreditando na bondade e na justiça de Deus.
Na verdade, a oração perseverante acaba transformando mais a nós mesmos do que tentando manipular Deus, sabe? E a pergunta final de Jesus: mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Ela liga essa perseverança com a essência da fé. É disso que se trata. Entendi. Então, o que amarra tudo isso é essa oração que não para, essa fé que não desanima, uma fé alimentada pela palavra, apoiada pela comunidade e sempre confiando que o socorro vem de Deus. É isso. Perfeitamente. É essa mensagem central que a igreja quer passar com essas leituras. A vida espiritual exige constância, resiliência. A oração é o nosso oxigênio espiritual. Deus é nosso porto seguro. A palavra é o nosso guia. E essa persistência no caminho vai nos moldando. Certo. E como é que isso se traduz para a vida prática de quem está ouvindo a gente? Além do óbvio, não desista de rezar. Bom, a aplicação prática começa com as perguntas para a gente mesmo, né? Como a gente lida quando parece que Deus está em silêncio? A nossa oração é só um pedido de socorro na hora do aperto ou é uma conversa que continua? A gente busca força na comunidade quando se sente fraco, como Moisés precisou, ou tenta carregar tudo sozinho? E a gente dedica tempo para a palavra alimentar nossa esperança de verdade. Fica então essa provocação, né? Em qual área da nossa vida hoje a gente precisa ser como essa viúva insistente? Ou como Moisés, de braços erguidos, talvez até precisando de um Arão, de um Hur do nosso lado? Talvez o maior desafio nem seja começar a rezar, mas sim continuar rezando, continuar buscando, quando tudo parece dizer pra gente parar. Cultivar essa fé persistente é o grande chamado dessas leituras, parece.